Oi, pessoal! Hoje a gente vai continuar falando sobre perfeccionismo, mas focando nas estratégias, nas maneiras da gente enxergá-lo e nas maneiras de lidar com ele. Então fica aqui comigo. A primeira coisa que a gente tem que perceber sobre perfeccionismo é que ele não é 0 ou 1. Ele não é uma coisa que ou está presente ou não está. Pelo contrário, cada pessoa pode ter um nível diferente de perfeccionismo presente na vida. Isso não é um diagnóstico, e sim algo que acontece e que aparece de uma maneira transdiagnóstica. Existem influências do perfeccionismo em patologias como depressão, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade. Mas perfeccionismo não é um diagnóstico, ele é uma característica. Ele é uma característica que pode estar presente em maior ou menor grau. Assim como, não sei, senso de humor. Uma outra coisa interessante é que mesmo que você seja bastante perfeccionista em uma área da sua vida, isso não necessariamente significa que você o seja em todas. Tem pessoas que são muito perfeccionistas em relação à maneira delas de lidarem com o trabalho, a maneira delas de lidar com cônjuges, com pessoas próximas, com familiares. Cada pessoa acaba tendo o seu, vamos dizer assim, ponto fraco em relação ao perfeccionismo. E aí a gente tem que enxergar algumas coisas. Por exemplo, ter padrões muito elevados, que são a característica básica do perfeccionismo, é uma coisa que está te ajudando ou está te atrapalhando? E qual que é a função que aquilo tem na sua vida? Porque pensa só, se a gente pensar, por exemplo, em um gamer, né? Em uma pessoa que basicamente ganha dinheiro para jogar videogame. A função dela de ser muito bom no jogo é com certeza muito diferente da função de mim tentando jogar meu Super Mario aqui. Ou as pessoas que criaram a Apollo 11, né, que criaram o projeto Apollo, tinham uma função muito diferente em fazer checagens, em fazer observações, em checar que estava tudo certinho, do que certamente eu tinha no momento que eu estava construindo isso aqui com pecinhas estilo Lego. Então, gente, uma questão para a gente perceber é qual que é a função que os padrões elevados têm na sua vida. Segunda coisa, você está de fato alcançando, porque às vezes a gente coloca padrões tão elevados que a gente mesmo não consegue alcançar. As outras pessoas alcançam os seus padrões. E, por fim, eles fazem com que você consiga alcançar objetivos maiores, ou eles te geram desânimo, ansiedade, raiva, desapontamento a cada vez que você se propõe a atingi-los e acaba não acontecendo, simplesmente porque eles são virtualmente impossíveis ou excessivamente rígidos, excessivamente inflexíveis. Uma vez que você saiba aonde está o seu perfeccionismo, né, quer seja sua vida pessoal, de trabalho, de estudos ou coisas desse tipo, e que você sabe que aquilo efetivamente está te atrapalhando, talvez seja o momento de começar a pensar em quais são os pensamentos, as crenças, as lógicas internas que refletem esse perfeccionismo. Ah, Alexandre, não entendi absolutamente nada do que você disse. Bom, na verdade é bem simples, olha só. A gente pode ter determinados tipos de regras que a gente coloca de uma maneira inflexível. Por exemplo, ninguém pode chegar atrasado. Eu não posso chegar atrasado para nada. Eu preciso estar sempre adiantado. Eu preciso estar sempre na hora. E aí, você pode acabar, por exemplo, em virtude desse tipo de regra, estando sempre muito adiantado com as coisas, ou excessivamente preocupado com as coisas, ou excessivamente ligado em qual vai ser a reação das pessoas se por algum motivo em um dia você está atrasado, ou em um dia você não segue esse padrão. E aí pode valer a pena, por exemplo, perceber o seguinte: opa, peraí, quais são as circunstâncias em que alguém pode sim estar atrasado? Porque, veja só, me falaram hoje que o metrô, uma das linhas aí, ficou parada por, sei lá, mais de 1 hora, basicamente porque teve algum problema. E aí? Esse atraso se justifica? Porque assim, a pessoa não tem nem a possibilidade de sair de dentro do vagão do trem, estava parada no meio do caminho. O que ela vai fazer? Ela vai chegar atrasada. Tem dias em que tem congestionamentos horrorosos, tem dias em que chove tanto que você só não chegaria atrasado se você tivesse um barco. Então, a gente pode tentar acrescentar alguma flexibilidade a uma regra que a priori parece inflexível. E isso é uma coisa importante. E aí, quando a gente faz isso, pensa só, isso te traz algumas possibilidades. Você pode, por exemplo, fazer um experimento. Da próxima vez que você estiver pensando em chegar 30 minutos adiantado,
ao invés de fazer isso, chega na hora, ou chega 2 minutos atrasado, ou chega 5 minutos atrasado. Aquilo que é tolerável para você, aquilo que é aceitável, e escolha o compromisso para que não seja uma coisa que seja extremamente difícil de tentar fazer. E você pode tentar observar, poxa, peraí, isso foi tão ruim? Ou, se é uma pessoa que tem uma regra interna de beleza, de perfeição física, e está gastando, sei lá, 1 hora por dia para arrumar o cabelo de manhã, a gente pode pensar em quais são os custos e benefícios disso. Ou seja, peraí, o que eu faria com 1 hora a mais por dia para viver? E o que de fato está me acrescentando ficar 1 hora mexendo no cabelo? Se eu fizer uma experiência e um dia eu ficar 15 minutos mexendo no cabelo ao invés de 1 hora, será que ter 3/4 de hora a mais para viver pode ser uma coisa que pode me fazer mais bem do que me sentir com o cabelo perfeito? Ou posso tentar observar quais são as reações, quais são as maneiras pelas quais as pessoas lidam com aquilo e eventualmente descobrir que, poxa, não é tão ruim assim, não é tão difícil assim. Faz sentido, pessoal? A gente também pode pensar em outras pequenas coisas. Por exemplo, algumas pessoas são perfeccionistas com arrumação, né? E por ser perfeccionista com arrumação, às vezes elas elaboram um plano muito elaborado para fazer as coisas. Por exemplo, eu preciso arrumar algumas roupas, então para eu fazer isso eu vou precisar arrumar meu guarda-roupa inteiro. E se a gente começar com uma coisa menor? E se eu me propuser a arrumar a gaveta das minhas meias? E a partir daí eu ver como é que eu me sinto fazendo aquilo e eu vou tentando fazer com que essas tarefas muito grandes que eu me proponho por ter esse padrão perfeccionista, elas vão ficando um pouco menores e um pouco mais factíveis e um pouco mais fazíveis, mais visíveis, mais razoáveis. Ou eu me proponho, eu sou uma pessoa inflexível na maneira de dobrar as roupas, por exemplo, né? Eu sempre dobro de uma maneira específica. Tá, peraí, eu posso fazer um experimento. Da próxima vez eu vou tentar dobrar as minhas meias de uma maneira errada. Vou tentar fugir um pouquinho daquele padrão e ver como é que eu me sinto. Provavelmente na primeira vez não vai ser muito fácil, mas talvez ao longo do tempo, com a gente comparando custos, benefícios e olhando para como é que a gente lida com aquilo, a gente vai tendo alguns ganhos e isso vai sendo muito bacana. De toda maneira, pessoal, mesmo que essas coisas não sejam tão factíveis ou não sejam tão simples para o seu caso específico, não deixe de perceber o seguinte: quando a gente está consciente de alguma coisa, fica um pouco mais fácil de mudar. É mais ou menos como o seguinte: se você fizer um orçamento daquilo que você ganha e daquilo que você gasta por mês e você perceber que você está tendo um gasto que está desproporcional ou errado em alguma área da sua vida, você vai tentar mudar isso, não vai? Já se você não está olhando, você simplesmente acaba não fazendo nada. Perfeccionismo e várias características de personalidade às vezes são muito parecidas. A partir do momento que a gente está ciente delas e que a gente está ciente de onde elas estão acontecendo, a gente ganha um pouquinho mais de autonomia para conseguir mexer, certo? Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda profissional. E aí é que entra o meu trabalho, o trabalho dos psicólogos, o trabalho de outras pessoas que podem tentar ajudar, o trabalho dos profissionais de saúde mental de uma maneira geral. Pode ser que você chegue à conclusão que, poxa, esse é um vespeiro em que eu não consigo pôr a mão e eu preciso de ajuda. E aí, gente, não tem demérito nenhum, tá? Isso é necessário. Às vezes a gente precisa olhar para cada componente daquilo que a gente está para a gente conseguir dar um grande salto para a humanidade, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês puderem, por favor, sigam o canal, deixem seus comentários, opiniões e até a próxima. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.